Caralho, ser corintiano é absurdo, né, mano? Quem não é, uma pena. Ai, caralho, bora comentar esse Corinthians classificado contra o Cruzeiro. Hoje, pô, tô suando pra caralho aqui, tava em choque nessa hora dos pênaltis. Mas bora tentar falar um pouco desse jogo, né? Caralho, 2 a 1 pro Cruzeiro, jogo pros pênaltis. Todo mundo sabia, né? Meio que já sabia que esse jogo ia pros pênaltis, né? Uma disputa entre Cássio e Hugo Souza. Nossa, tô até meio que sem voz, tanto que eu berrei. Todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver, óbvio. Também queríamos ver uma classificação mais tranquila, né? Mas o Corinthians nunca pode ser tranquilo. E puta que pariu. Vitória nos pênaltis. Tentar falar um pouquinho do primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi podre. O primeiro tempo do Corinthians simplesmente entrou pra perder. Não entendi o que aconteceu. Os jogadores mortos em campo. Obviamente, né? Toma 2 a 0. 2 a 0. O primeiro tempo, se continuasse como foi o primeiro tempo e o Cruzeiro se classificasse, ia ser bem merecido. Bem merecido. Mas aí a gente foi pro segundo tempo, onde que a entrada do Garro e do Ranieri mudam o jogo. Quem diria, né? Quem diria que tirar alguns jogadores que, né, não rendem fisicamente, mudariam o jogo. Não tem o que fazer. Em jogos grandes, qualidade importa. Não é só físico. Físico também importa, mas qualidade também importa muito. E o Garro é muita qualidade. Tem muita qualidade. Ele mudou o jogo. Mudou o jogo. Um jogo que estava sendo dominado pelo Cruzeiro. Podia ter acabado 3-4 a 0 o primeiro tempo, que não ia ser loucura. Mas ainda bem que não acabou. E aí no segundo tempo, o Corinthians realmente melhora. O jogo fica mais equilibrado. Não vou dizer que o Corinthians dominou 100% do jogo. Mas teve um domínio bem mais amplo do que o primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi péssimo. Péssimo. E com isso fez o gol. Fez o gol com o Bidu. O Bidu jogou muita bola hoje. Falar que alguém jogou mal. Teve alguns jogadores que jogaram muito mal. Eu vou apontar um ou dois deles, mas hoje eu acho que não dá pra se apontar um culpado. Hoje é só aproveitar a vitória. Quem tava assistindo esse jogo sabe quão difícil tava pro Corinthians. O Corinthians parecia... A postura que o Corinthians mudou no segundo tempo do primeiro tempo foi loucura. Quem assistiu o primeiro tempo sabe que o Corinthians tava a um passo de ser eliminado. Tava muito fácil pro Cruzeiro. E o segundo tempo do Corinthians foi muito melhor. Mereceu sim o empatar, pelo menos o jogo. Empatar no sentido de agregado, né? Não 2 a 2. 2 a 2 já classificaria o Corinthians direto. E aí a gente vai pros pênaltis, né? Primeiro eu vou falar dos jogadores, né? No fim desse jogo. Eu tenho que falar do Yuri Alberto, mano, e não é só pelo pênalti. Eu tenho que falar do Yuri Alberto e não é só pelo pênalti. Pô, mano, o Yuri Alberto, o que ele tá fazendo no Corinthians? Não sei, mano, não sei, porque eu tô aqui falando há meses da porra do Yuri Alberto e às vezes eu vejo gente defendendo, mano. Pô, o cara perde pênalti, o cara é um a menos no jogo. O que é a porra do Yuri Alberto, mano? O Yuri Alberto ele tem que desaparecer do Corinthians. O Corinthians tem que vender ele pra ontem. Pra ontem. Ontem. E não é por causa de hoje. Se fosse só por causa de hoje, eu não estaria falando assim, mano. Mas esse cara já tá horrível. Mano, há meses. Muitos meses. Esse cara tem que desaparecer do Corinthians. Mas como é que o foco não é falar mal do time, é realmente falar bem. Pô, mano, tem que falar. Gustavo Henrique, Bidu. O Bidon deu umas osciladas no meio do jogo, mas, pô, fez o pênalti decisivo. Não tenho o que falar. O Memphis, pô, não foi um excelente jogo, mas jogou relativamente bem. O Michael, não gostei do jogo do Michael. Não gostei do jogo do Michael. Não gostei muito do jogo do Mateuzinho. O Mateuzinho, pô, oscilou bastante também. Teve horas que tava bem, teve horas que tava muito mal. Os 2 gols foram do lado dele. Então, pô, não dá pra dizer que foi bem. Mas, no final, ele entregou um bom desempenho. E foi isso. Foi isso. Não tem muito o que falar. Só vou falar do Hugo Souza, né? Dos pênaltis. Vai começando os pênaltis. A gente já começa mal, né? O Yuri Alberto perdendo um pênalti. Perdendo um pênalti. E eu sempre olhei e falei, pô, quando você olha o Yuri Alberto andando pra ir pro pênalti, você já sabia que ele ia errar. Eu já sabia que ele ia errar. Todo mundo já sabia que ele ia errar. O Yuri Alberto ele não tem mental pra estar naquele jogo. Não tem. O Yuri Alberto tinha que ter saído. O Yuri Alberto tinha que ter saído no intervalo desse jogo. Essa é a realidade. Mas não sei o que aconteceu, né? O macho do Dorival não sai, né? Não sai. Ele e o Maicon pra sair só, pô, só com uma arma apontada na cabeça do Dorival. Bizarro. Não saiu pra bater pênalti. E bate um pênalti ridículo. Logo no Cássio.
Um goleiro que ele conhece. Olha a merda que ele faz. Pênalti no Cássio é forte. Não é virando o pé ridículo. Yuri Alberto tem que ser vendido. Vendido. Todas as vezes que o Corinthians precisa dessa praga, pelo menos esse ano, tá uma merda. Desde o jogo do Palmeiras, vem... Aquele jogo do Palmeiras foi um dos últimos que ele jogou bem. Depois daquilo, o Yuri Alberto morreu. O Yuri Alberto voltou a ser o Bagre, que todo mundo já conhece. Não dá pra passar por mais uma fase desse cara. Não dá. Falar, pô, dos pênaltis, pô, parecia que o Cruzeiro tava com os melhores batedores do planeta Terra. Ninguém errava. Até chegar o nosso querido Gabigol. Muita gente pede o Gabigol no Corinthians. Não entendo, porque o Gabigol pra mim é um ex-jogador em atividade. Mas pelo amor de Deus, traz o homem. Um salário mínimo pro cara. Traz o homem. Dá o salário mínimo aí. Obviamente, não tem que pagar nada pra ele. É muito Corinthians. Ele é muito Corinthians. Não, brincadeira da parte, traz porra nenhuma. Esse cara é horrível. Esse cara é horrível. Já se mostra horrível já tem uns anos aí. Sei que o torcedor corintiano vê o time na merda e ainda pede o Gabigol. Tem que se fuder ainda mais. E ali, quando o Gabigol perde o pênalti, eu tava em choque, né? Porque, porra, todo mundo tava batendo muito bem o pênalti. O Hugo tava passando bem perto de pegar, mas não tava pegando. Tá em choque. Mas eu, você, todos os corintianos, quando o Gabigol perde o pênalti, a gente sabia. O Corinthians ia passar. Ia passar. E aí o Corinthians... Inacreditável o pênalti que o Gustavo Henrique bateu. Pra mim tinha saído aquela bola. Inacreditável. O nosso zagueiro, como eu já disse, jogando melhor que o nosso atacante. Até no pênalti, o nosso zagueiro é melhor que o nosso atacante. Gustavo Henrique é ídolo já. Gustavo Henrique e Hugo Souza já são ídolos do Corinthians. Ídolos. Pelo que fizeram num ano difícil do Corinthians, vamos dizer assim, né? Porque tudo dá errado em questão de gestão no Corinthians. Então esses jogadores estarem, pô, sobressaindo muito, pô, é de se vangloriar. E aí o último pênalti, né? Último pênalti não, o Wallace ainda vai bater o pênalti, né? O Wallace, pô, não devia nem ter entrado no jogo. Totalmente frio. Tava claro que ele ia perder. Perdeu. O Hugo Souza, defesa gigante. Como eu disse, o Hugo Souza é ídolo do Corinthians. Ídolo, ídolo. O Hugo Souza, ele passa uma confiança absurda. Absurda. Fez boas defesas no primeiro tempo, no segundo. Pô, pênalti com ele, ele é absurdo. O Hugo Souza, ele é ídolo do Corinthians, ídolo. E hoje, pô, foi uma exibição absurda, principalmente por ser contra o Cássio. Um dos nossos maiores ídolos, se não o maior. E o Hugo Souza mostra que ele é o melhor goleiro no momento. Isso foi absurdo, absurdo. E pra fechar, uma responsabilidade gigante no pé do Breno Bidon. Quem olharia falaria, ele vai perder, né? Mas não, depois dos pênaltis que o Hugo pegou, eu falei, o Bidon não tem como perder esse pênalti. E realmente, não perdeu. Fuzilou o gol e Corinthians classificado, mano. O que falar, mano? Se você não é corintiano, pô, uma pena, mano. Uma pena. Porque o sentimento que é ser corintiano, poucos times te dão. Poucos times te dão. Pra não dizer nenhum. Não vou dizer nenhum porque tem times que eu considero que sofrem bastante também. E quando ganham com uma torcida empurrando legal. Então, pô, essa vitória diz muito. Não vou ficar aqui malhando o elenco, falando um monte de merda do elenco. Porque hoje é um jogo pra se comemorar. Tamo na final. Vamos esperar agora. Já vai ser o jogo do Vasco contra o Fluminense. E tamo na final. É isso. Vai Corinthians e é nóis. Já deixa aquele like, se inscreva e falou!